O Tico se aproxima e diz: "E aí, garotas lindas, como está o dia de vocês hoje?" E em seguida se apresenta e uma fala que o nome dela é Ti e já a outra fala que o nome dela é Mia. Ele olha para de vermelho e pergunta como ela está e ela diz que está bem e agradece. Ele pergunta se elas estão vindo da academia e a de vermelho diz que sim e já de preto pergunta por que ele está perguntando isso. Ele fala que talvez a abordagem dele não seja das melhores, mas como ele é novo por ali, elas são muito bonitas. Ele resolveu se apresentar e pergunta se elas têm redes sociais. Elas dizem que não têm e a de vermelho fala que ela tem vontade de fazer. Ele fala que nós estamos em 2025 e pergunta se elas não têm mesmo redes sociais. A de vermelho começa a rir e fala que ela tem número de telefone, mas já a de preto fala pra ela não dar o número assim pra qualquer pessoa aleatoriamente. Ele pergunta por que ela está tentando impedir a amiga dela de dar o telefone pra ele, mas ela fala que não está impedindo nada e que ela pode fazer as escolhas dela. Ele pergunta pra de vermelho se ela pode dar o número pra ele e fala que ele gostaria de conversar com ela mais tarde, mas a de preto fala que ela não acha que seja uma boa ideia. E mais uma vez ele pergunta se ele pode ter o número dela, mas a de preto diz que acha melhor não. E ele diz que ela não está deixando nem sequer a amiga dela responder. E ela olha pra de vermelho e fala que ela não acha que ela tenha gostado desse cara. E ela pergunta por que não e fala que ele parece ser um cara legal. Então ele se despede dela e fala que talvez eles possam se ver por aí. E pelo menos pelo que parece, a de vermelho vai embora, mas reclamando com a amiga dela. Ele fala: "Caramba, a amiga dela nem sequer deixou ela falar comigo." Ele fala que isso é muito louco e que nós vamos ver se elas vão voltar. A de preto pergunta "e aí?", mas ele diz que não quer falar com ela. Ele diz que só quer falar com a de vermelho e a de vermelho pergunta se o nome dele é Tico e ele fala que é. Ele pergunta como ela vai e ela fala que pode dar o número dela pra ele. A de preto fala que ela também vai dar o número pra ele, mas ele fala que não precisa. Ele entrega o telefone dele e pede pra ela anotar o número dela. Ele diz que estava tentando falar com ela e pergunta por que a amiga dela não deixou. Ele fala que se ela não quisesse falar com ele, tudo bem. Ela diz que está falando com ele agora. Ele pergunta por que ela decidiu voltar com a amiga dela, sendo que no começo ela foi muito rude com ele. Ela fala que voltou porque a amiga dela disse que ele parecia ser um cara legal. Ele pergunta pra de vermelho o que ela disse para a amiga dela para ela voltar tão diferente. E pergunta se ela lembra como a amiga dela o tratou e em seguida fala que isso não é engraçado. Ele pergunta se ele fez algo errado, mas ela diz que simplesmente não o conhecia. Ele fala que se eles não puderem conversar, vai continuar sem conhecer. A de preto fala que está ali para conversar com ele e ele pergunta por que ela mudou tão rápido. A de vermelho fala que agora ele tem o número dela e quando ele quiser é só ligar para ela. A de preto pede o número dele e ele pergunta se agora ela quer o número dele e ela diz que sim. E ele diz: calma aí, eu tô confuso." Ele pergunta para de vermelho como ela está se sentindo agora. Ela fala que não sabe dizer, mas que ela deu o número para ele e quando ele quiser eles podem sair. Ele fala que eles podem sair, mas que ele está confuso porque a amiga dela estava o tratando completamente diferente. E ela diz que naquela hora a vibe era completamente diferente. Ele fala que entendeu e em seguida pergunta se elas podem dar uma volta. Ele pergunta pra de vermelho se ele fez algo errado no começo e ela diz que acha que ele foi muito legal. E como a de preto interrompe a de vermelho, ele fala que está tentando ouvir a amiga dela. Ela diz que a amiga dela está de boa, mas ele fala que ela estava tentando falar com ele. Ele fala que a de preto o irritou de verdade, que ele tentou falar com a amiga dela e que ela não deixou e que agora ela mudou muito. Ela fala que só não está tendo um dia bom e ele pergunta como ele melhorou assim do nada o dia dela. Ela diz que ele está piorando falando assim com ela e ele pergunta então por que ela voltou. Ela diz que elas estão ali agora e que não importa por que elas voltaram. E depois de se apresentar novamente para elas duas, ele fala que gostaria de conversar agora com a de vermelho. E a de preto pergunta se ele quer conversar com a amiga dela. E ele pede para de vermelho esperar e pergunta se ele tem a permissão da de preto, se é que isso é necessário. Ela pergunta se ele só quer conversar com a amiga dela e não com ela. Ele fala que tentou conversar com ela no começo, mas ela
ela não demonstrou nenhum interesse. Ele fala com a de vermelho que ele quer falar com ela e pergunta se ela está com ciúmes. E depois que ela pergunta se ele está falando sério, ele pede para ela entrar. A de preto pergunta para a de vermelho se ela vai deixá-la mesma ali, e ela diz que vai falar com ele rápido. Ele pergunta para onde ela vai e fala que está muito quente ali, e ela fala que vai embora porque ela não vai ficar ali esperando eles terminarem a conversa. Mas depois de um tempo conversando com ela, ele a convence a entrar. O Luke pergunta qual o nome dela e pede para falar com ela rápido, mas ela diz que não. Ele pergunta por que não e se ele não pode falar com ela rápido. Ele fala que ela é muito bonita e fala que o nome dele é Luke. Ele pergunta se ele não pode levá-la em alguma lanchonete. Ela pergunta lanchonete? Ele pergunta por que ela está olhando assim para ele e pergunta se ele pode ver os olhos dela. Ele pergunta se ele não pode mesmo falar com ela e diz que ela tem um sorriso muito lindo. E depois que ela agradece, ele pergunta se ele pode pegar o número dela e diz, vamos lá. Ele fala que vai ser rápido, mas ela diz que não vai dar o número pra ele. Ela diz que não quer fazer ele perder o tempo dele e ele pergunta se ela acha que não vale a pena ou se ela tem namorado. E depois que ela diz pra ele que tem um namorado, ele fala que se ele fosse o namorado dela, já teria pedido em casamento. E ela diz que vai embora porque ele já está brincando. E ele diz, brincando, você não me conhece. Ela diz que realmente não o conhece e mais uma vez ele se apresenta. Ele pergunta se mais uma vez ela não vai apertar a mão dele e vai deixar a mão dele ali esperando. Ele pergunta onde ela gosta de comer e cita outra lanchonete. Mas já ela cita um restaurante caro e ele fala, caramba, bife de papoula? Ele pergunta se é perto dali e se ela vai pagar pra ele. E fala que no momento ele só tem 5 pratas no bolso dele. Ela diz que não, ele pergunta se não e ela fala que é claro que não. E depois disso ele se despede dela. Ele fala que ele acha que ela vai se arrepender, mas que tudo bem. E ela pede pra ele esperar e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele, pergunta por quê e pede pra ela vir com calma. Ela pergunta se ela pode ver e ele pergunta como assim. Ela diz que é lá dentro. Ele pergunta se ela quer ver e diz que é claro e ela fala que o carro dele é muito legal. Ele pergunta se ela gostou e fala que já ele gostou dela. Ele pergunta qual o nome dela e depois de pensar um pouco pra responder, ela fala que o nome dela é Francesca. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela gosta mesmo daquele restaurante. Ela fala que sim. Ela fala que talvez iria com ele e ele pergunta como assim talvez. E em seguida pergunta por que ela está mudando de ideia e ela fala porque ele tem um carro legal. E ele pergunta sobre o namorado dela e ela fica ali pensando no que dizer. Ele pergunta se ela esqueceu do namorado dela e fala que ele também pode esquecer. Ele fala que ele está um pouco confuso e pergunta por que no começo ela não quis falar com ele. E ela fala que não sabe e diz que no começo ela simplesmente não ficou à vontade. Ele pergunta se ela está à vontade e ela diz que gostou muito do carro dele. Ele fala que ela gostou mesmo do carro dele e ela fala que o carro dele é muito legal. Ele fala que está pensando no que eles podem fazer e pergunta se ela gosta do bife de papoula. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se esse é o restaurante favorito dela em Miami. E ela diz que sim. Ele fala que com certeza não a levaria lá, já que ela só está interessada no que ele tem. Ele pergunta se ela está interessada no que ele tem e ela diz que não, mas ele fala que é o que parece. Ele fala que é isso que ela transmitiu pra ele e diz que ele vai nessa. E ela pergunta se ele está falando sério. Ele pergunta se parece que ele está brincando e diz que ele vai embora. Ele pergunta pra onde ela pensa que vai e qual o problema com ela. Ele fala que vai ser melhor se ela for com o namorado dela. E fala que vai ser bem melhor ela ir no restaurante com o namorado dela. E se despede dando um tchauzinho pra ela. O Luke pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não pode falar com ele. Ele pergunta qual a cor dos olhos dela e fala que é azul. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela e ele diz porque ela é bonita. Ele fala que gostaria de levá-la pra sair, mas ela fala que não. Ele fala que tem uma lanchonete muito boa ali perto e ela pergunta, lanchonete? Ela pergunta se isso é uma piada e ele pergunta se parece que ele está brincando. Ela pergunta se ele está falido e ele fala que não está falido. Ele fala que tem uns $5
dólares no bolso dele e ela fala que é o que parece. Ele fala que ele também tem um cartão Black. Ele fala que pode levá-la na lanchonete, mas ela diz que ela passa. Ele fala que ele pode comprar uma pizza, mas ela diz que não está interessada. E em seguida diz que dá pra ver que ele não tem o que oferecer. Ela fala que dá pra ver que ele não é rico e pergunta se ele é. Ele fala que ele não sabe e pergunta o que ela considera ser rico. Ela diz que ele precisa poder cuidar dela e fala que pelo menos 50 mil dólares. Ele fala 50 mil dólares? E em seguida ele pergunta se ela acha que ele não pode levá-la pra sair. Ela diz que ele que veio falar com ela, ele fala que fez isso porque ela é bonita. Ele fala que ele acha que eles teriam filhos bonitos. E ela fala que ela acha que ele deveria parar de falar besteira. Ele pergunta se ela não quer falar com ele e pergunta se ela tem namorado. E ela diz que tem. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela. Ela pede pra ele esperar e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta e aí. Então ela fala que talvez eles possam sair, mas ele fala que ela acabou de dizer que não. Ela fala que eles podem fazer alguma coisa e ele fala que vai sair. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que gostou muito. Ele fala que já ele gostou dela e pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Nancy e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela é incrível e diz, meu Deus. Ele pergunta se ela quer que ele a leve pra sair e em seguida pergunta sobre o namorado dela. Mas ela diz pra ele que ela não tem namorado. Ele fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado, mas ela fala que não tem. Ele pergunta se então ela não tem namorado e se ele pode pegar o número dela agora. E ela diz que sim. Ele fala que ele vai fazer isso agora e ela fala que eles podem ir para o restaurante. Ela fala que eles podem ir no shopping ou algo do tipo. Ele pergunta se ela quer ir ao shopping e ela diz que sim. Ele pergunta se ela vai comprar alguma coisa e em seguida pergunta se ela acha que ele que vai comprar. E em seguida também pergunta o que ela gostaria que ele comprasse pra ela e ela diz que talvez um Rolex. E ele fala, Rolex, tudo bem. E em seguida diz que ele acha que pode fazer isso. Ele fala que tem um restaurante muito bom logo ali, mas que ele vai sozinho porque ela só está interessada no que ele tem. Ela pergunta se ele está brincando com ela e ele pergunta o que ela está fazendo.